A Arca da Aliança é um dos objetos mais fascinantes e misteriosos da Bíblia. Mencionada várias vezes no Antigo Testamento, ela desempenhou um papel crucial na história do povo de Israel e no relacionamento deles com Deus. Mas o que era a Arca da Aliança? O que ela guardava? E, acima de tudo, onde ela está hoje? A Arca da Aliança foi construída por ordem de Deus, conforme descrito no livro de Êxodo. Moisés recebeu instruções detalhadas sobre como ela deveria ser feita, de uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro puro, com dimensões específicas e adornada com 2 querubins esculpidos em sua tampa, chamada de propiciatório. Era mais do que um objeto sagrado, era um símbolo da presença divina no meio do povo de Israel. Dentro da arca, havia 3 itens principais, segundo a tradição bíblica, as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai, um pote de maná, que representava o alimento dado por Deus ao povo no deserto, e a vara de Arão, que floresceu milagrosamente como sinal da escolha divina do sacerdócio de sua família. Esses itens não eram apenas artefatos históricos, eram símbolos do pacto entre Deus e o povo de Israel, lembrando-os de sua provisão, liderança e leis. A arca desempenhou um papel central em diversos eventos. Ela precedeu os israelitas na travessia do Rio Jordão, onde as águas se abriram para que o povo passasse. Foi levada ao redor das muralhas de Jericó durante a conquista da cidade, e a própria presença da arca era associada ao poder divino. No entanto, ela também foi capturada pelos filisteus em uma batalha, mas sua presença causou tanto caos entre eles que acabaram devolvendo-a. Depois de retornar ao povo de Israel, a arca foi mantida em diversos lugares, até ser finalmente colocada no Templo de Salomão em Jerusalém, no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Lá, ela representava a ligação entre Deus e seu povo. Contudo, após a destruição do templo pelos babilônios em 586 a.C., a arca desapareceu, e até hoje seu paradeiro é um mistério. Existem muitas teorias sobre onde a arca poderia estar. Alguns acreditam que ela foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão de Jerusalém. Outros apontam para o Monte Nebo, na Jordânia, ou até para a Etiópia, onde uma antiga tradição afirma que ela está guardada na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum. Além disso, há teorias mais modernas e especulativas que sugerem que a arca pode ter sido levada para um lugar completamente desconhecido. Independentemente de onde esteja, a Arca da Aliança continua sendo um símbolo de mistério e fascínio. Para os crentes, ela representa a aliança de Deus com a humanidade. Para os historiadores e arqueólogos, é um desafio empolgante em busca de respostas. E para a cultura popular, a arca é um tema recorrente em filmes, livros e documentários, alimentando o imaginário coletivo sobre seu poder e significado. Será que algum dia o mistério será resolvido? Talvez sim, talvez não. Mas a história da Arca da Aliança nos lembra da profundidade da conexão entre o espiritual e o material, e do desejo humano de compreender o divino. A Arca da Aliança é, sem dúvida, um dos maiores mistérios religiosos históricos da humanidade. Além de sua descrição bíblica, ela carrega um simbolismo tão poderoso que atravessou séculos, inspirando teólogos, historiadores, cineastas e curiosos. Para entender sua importância, é preciso explorar não só o que ela representava, mas também o impacto que teve na cultura e na espiritualidade de diferentes épocas. A função espiritual e teológica da arca. No contexto bíblico, a Arca da Aliança era o local onde Deus se encontrava com o povo de Israel. Em Êxodo 25 versículo 22, Deus disse a Moisés: "E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo." Esse detalhe destaca que a arca era mais do que um objeto sagrado, ela era o trono terrestre de Deus. Para os israelitas, a arca simbolizava proteção e direção divina. Sua presença no campo de batalha era um sinal de que Deus lutava ao lado do povo. Porém, quando os israelitas começaram a tratá-la como um talismã ou a arma mágica, sofreram derrotas humilhantes, como a captura da arca pelos filisteus. Isso reforça um ponto teológico importante, e a aliança de Deus dependia da obediência e do respeito às suas leis, e não de um objeto em si. O mistério do desaparecimento.
O desaparecimento da Arca da Aliança é, talvez, o maior enigma que a cerca. Após a destruição do Templo de Salomão em 586 a.C. pelos babilônios, não há registros claros sobre o que aconteceu com ela. O livro apócrifo de 2 Macabeus sugere que o profeta Jeremias escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo, para protegê-la da invasão. Segundo essa narrativa, ela permaneceria oculta até que Deus revelasse sua localização em um futuro momento de reconciliação. Outras teorias sugerem que a arca foi levada pelos babilônios como espólio de guerra ou escondida pelos próprios sacerdotes em túneis subterrâneos sob Jerusalém. Alguns estudiosos especulam que a arca nunca deixou a cidade e ainda está enterrada em algum lugar sob o monte do templo. No entanto, escavações na área são limitadas devido à sensibilidade religiosa e política. A influência cultural da arca. Ao longo dos séculos, a Arca da Aliança transcendeu as páginas da Bíblia e entrou no imaginário coletivo. Uma das representações mais famosas é no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, em 1981, onde a arca é retratada como um artefato de poder sobrenatural. Apesar de ser uma obra de ficção, o filme reflete o fascínio contínuo da humanidade por esse objeto. Além disso, a arca também aparece em tradições religiosas fora do judaísmo e cristianismo. Na Etiópia, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Etíope afirma possuir a arca original em Axum. Segundo essa tradição, a arca foi levada para lá por Menelik, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Apesar de os sacerdotes de Axum alegarem proteger a arca, ninguém, além do guardião designado, pode vê-la, o que mantém o mistério. A arca e o significado atual. Nos dias de hoje, a Arca da Aliança continua a ser um tema de reflexão espiritual e arqueológica. Para muitos, ela representa o poder divino e a promessa de que Deus caminha com seu povo. Arqueólogos, por outro lado, veem a arca como um enigma a ser resolvido, um elo potencial com a antiga história do Oriente Médio. Além disso, o significado metafórico da arca não deve ser ignorado. No centro de sua narrativa está o conceito de aliança, um pacto entre Deus e a humanidade baseado em leis, amor e obediência. Mesmo sem a arca física, essa ideia ainda ressoa. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escreveu que a lei de Deus agora está escrita nos corações dos crentes, simbolizando uma nova era de relacionamento com o divino. A Arca da Aliança é muito mais do que um objeto sagrado. Ela é um elo entre história, fé e mistério. Sua possível localização pode permanecer desconhecida, mas seu impacto na cultura, religião e imaginação humana é inegável. Ela continua a inspirar, questionar e lembrar que o verdadeiro valor de uma aliança não está em objetos materiais, mas na conexão espiritual que ela representa.